Ó, mas toda segunda você sabe que a gente conversa sobre saúde. E hoje, claro, não é porque é feriado que vai ser diferente, só que vamos falar sobre o ouvido. É uma das partes do nosso corpo que mais usamos muito, usamos todos os dias, toda hora. Mas nem sempre a gente dá aquela atenção necessária para manter ele saudável, né? Nós conversamos agora com o Dr. Ribamar Veloso, que é otorrinolaringologista. Bem-vindo, Tudo bom? Ribamar, aqui Bom na nossa casa. É um prazer estar com vocês aqui, com todo mundo de casa, para poder falar de um assunto tão importante que é a saúde do ouvido. Olha, e a gente começa num mês que geralmente é um mês de muita zoada, né? Com certeza. Os sons são altos, principalmente aqui na capital, que a gente tem o som mecânico, tem as radiolas de reggae que também brilham muito no São João, tem as matracas, Tem as lives. Tem as bombinhas que a criançada adora, e aí a gente tá usando esse órgão o tempo todo, mas a gente esquece de verdade. Por que geralmente a gente esquece de cuidar da saúde dele, doutor? Muitas das vezes a audição, às vezes, a gente deixa um pouquinho de lado, né? A gente pensa nos órgãos mais, digamos, mais nobres do nosso organismo, mas isso traz também um prejuízo para a nossa audição super importante. Então a gente precisa cuidar da nossa audição. Nessa parte de São João, então, nem se fala, né? Até porque a gente tem matraca, a gente tem bombinha, tem isso e aquilo. Então a gente precisa estar com o nosso ouvido e a saúde auditiva em dia, com certeza. Entendi. Agora sim, a gente falou que usa o tempo todo e realmente, né? Você tá sempre, às vezes dá aquela coceirinha no ouvido, aí às vezes a mão tá suja, aí você vai lá. Aí tem isso aqui, ó, o fone de ouvido que muita gente usa para trabalho, muita gente usa para só entretenimento mesmo, né? Então assim, quer dizer que é uma parte do corpo que ela demora a dar algum sinal, algum sintoma de que tá tendo algum problema ali, e aí por isso seja difícil diagnosticar? Não, nem sempre ela demora um pouco mais, é porque às vezes as pessoas menosprezam um pouco os sinais de saúde auditiva. Dá um exemplo, vamos para São João, a gente vai curtir lá uma matraca bem pesada, a gente sai da matraca, o primeiro sinal que a gente pode sentir... o barulho da matraca Exatamente, ainda. Você tem lá Isso, você tem lá o zumbido, etc e tal. Isso aí a gente já percebe logo de cara, só que a gente deixa passar, por exemplo. Por exemplo, essas pessoas, tá aí, ó, os brincantes. Esse ano não tá tendo arraial, mas nos outros anos, né? E daqui pra frente, nos próximos anos, em nome de Jesus, vai ter. Essas pessoas que estão ali nos grupos folclóricos, o apito, né? Que sai de um arraial pro outro, sai de um arraial pro outro. A zabumba tá também, o tempo inteiro, orquestra. né? Lá nesse barulho. Que tipo de prejuízo essa pessoa pode ter se não cuidar Esse brincante. Então, assim, o que acontece? Depende muito do tempo de exposição ao som de alta intensidade, né? Então, por exemplo, uma pessoa que se expõe por um tempo muito prolongado ao som de alta intensidade, ele tem um risco maior de desenvolver uma perda auditiva induzida por esse ruído. Ou então até mesmo um som de alta intensidade, uma explosão, por exemplo, uma bombinha, digamos, né? Claro, depende da bombinha. Mas um ruído desse, né? Claro, né? Então imagina, um som desse alto, dessa forma, pode desenvolver uma perda auditiva súbita, por exemplo, uma redução da audição, presença de zumbido, sensação de ouvido cheio e até trauma mesmo, a perfuração de membrana timpânica, por exemplo. Então aqui a gente já começa a falar um pouquinho sobre a perda de audição, que pode acontecer se você não tomar cuidado. Você falou perfuração, né, do tímpano, não é isso? Isso. E às vezes a pessoa pensa só que é a dor de ouvido, a otite, se eu não me engano, né? Isso. Às vezes a pessoa pensa que, é só dor de ouvido que pode acontecer, então não é isso. Não. Pode ter perda de audição, perfuração do tímpano. Olha só o cuidado que a gente tem que ter. Sério. Agora eu fiquei com pena dos brincantes, porque às vezes a brincadeira deles, as apresentações começam às 6 horas da tarde, vai terminar só no 4 outro da dia. manhã. Pois é, no Largo de São Pedro, ano passado, uma hora dessa, tava todo mundo lá na madrugada virado. Então essas pessoas iam sair com um desses problemas naquele momento de lá, né? Isso. A vantagem é que na maioria das vezes um trauma acústico como esse, assim, de forma aguda, na grande maioria das vezes a audição ela retorna à normalidade. Assim. Mas nem sempre isso acontece. Agora, o Ribamar Veloso, ele trouxe algumas dicas aqui pra gente detalhar ainda mais sobre o ouvido e sobre alguns problemas que a gente tem no dia a dia. Nossa produção já tá colocando aqui no telão, você de casa acompanhando também, estamos ao vivo para todo o Maranhão. Proteja-se do excesso de ruídos. É exatamente isso que a gente está falando, né? Os sons, né? Isso, exatamente. A gente precisa entender que quanto maior a intensidade desse ruído, maior o risco de perda auditiva. Não somente perda auditiva, mas também zumbido e várias outras queixas. É fundamental
tanto nesse período de São João, que as pessoas gostam de bombinhas, quanto também para pessoas que trabalham com sons de alta intensidade, né? Eu fiquei pensando agora, às vezes até os próprios motoristas assim de carga pesada, tem os tratores, né, que trabalham em obra. Então essas pessoas têm que usar o protetor. Isso. Para poder não ter prejuízo. A gente chama de equipamento de proteção individual, Sim. né? Coloca lá, protege a audição, e mesmo utilizando um EPI, isso ainda não garante, pode ter prejuízo. claro, ainda pode ter prejuízo. Por isso que a gente sempre recomenda uma determinada intensidade de volume, a exposição por tempo daquela intensidade e, claro, depois que você sai da exposição, o ideal seria você proteger a sua audição, você evitar um local com ruído seria fundamental. Tá, e a galera que está trabalhando em obra aí, ó, já fica um alerta, né? Sai do serviço, tem que ir para casa, ficar quietinho, que às vezes pode ir para um happy hour, Claro. né? Ouvir um som alto em casa, vamos evitar. Tem mais aqui, gente. Isso aí Uso vai pros... prolongado de fones de ouvido, ainda tem mais. O quê? Volume nas alturas. Adolescente, que é isso que dá adrenalina para adolescente. Os jovens, eu vou falar disso aqui, principalmente para os gamers, né? Adolescente adora estar em frente ao computador, jogando. E claro que o som, né, faz a gente mergulhar naquele universo de fantasia, seja com uma música, seja num jogo, mas o fone de ouvido pode ser prejudicial. Com toda certeza, não somente por questões da intensidade do som muito alto, a gente fica empolgado no videogame, né? Ouvindo uma música Até legal. no carro Até no também, carro né? mesmo, exatamente. A gente fica tão empolgado que o som a gente coloca lá no alto, e isso pode também trazer um malefício para a nossa audição. Mas como também o fone de ouvido, dependendo do tipo do fone, aquele fone que a gente coloca lá dentro do ouvido, isso pode também ajudar nesse outro ponto aqui que a gente já vai falar daqui a pouquinho, que é a formação da rolha de cera. Ah, entendi. Então você indica como profissional aqueles fones Tem o headphone, é o tem head, o fone né? auricular, que é aquele que é, né? que a gente Isso. coloca. E tem o fone que é o que não introduz no ouvido, Que né? ele Ele fica tem só- ele é uma bolinha, um quadradinho. Eu não sou uma pessoa fundamental pra falar sobre, mas o pessoal de casa já sabe. Mas desses três, então, o melhor é qual? É o headphone? Olha, isso, o melhor seria, a gente chama de fone de ouvido tipo concha, né? Sim. Ou seja, É. que vem externamente. Seria Aquele que às vezes pega na Isso. cabeça ou então vem Isso. por aqui por trás. Então esse é o melhor. Esse seria o melhor, claro, mas a gente precisa estar sempre atento a respeito da intensidade do volume, que não vai adiantar colocar um fone tipo concha, um fone tipo intraoral e colocar o som lá na altura. Não vai adiantar, Não vai vai adiantar. prejudicar. Agora, na higienização dos fones, né? Porque você precisa higienizar o fone sempre, né? O fone tá dentro da bolsa, tá no seu ouvido, tá não sei aonde. Que tipo de produto a gente pode higienizar? Uma água sanitária, um desinfetante, Um um sabão, álcool. um álcool? Você pode fazer a higienização do seu fone de ouvido de qualquer forma. Pode pegar até um paninho úmido, limpa, tira o excesso de cera. Uma coisa fundamental é não fazer o compartilhamento desse fone. Ah, O tá. que é seu é seu, o que é seu é seu, a gente não Entendi. compartilha. Eu não posso pegar o do marido, nem posso pegar o do ideal filhote. seria que não, Cada um né? tem o Cada seu. um tem o seu fone de ouvido, é o ideal. É igual escova de dente, né, Isso. doutor? Cada um tem que ser o seu, cada um o seu quadrado. Exatamente. Olha aí, Isso muita gente não sabe disso, É né? verdade. Às vezes, eu perdi meu fone no serviço, né? Me empresta aí pra eu ouvir uma música, pra eu ouvir um trabalho da faculdade. Não pode. Não pode o compartilhar. ideal. Vamos pro Exatamente. próximo? Limpar corretamente os ouvidos. Gente, fica aquela dúvida. A gente pode ou não pode limpar o ouvido? Pegar a peninha, né? As artes lá, né? Pegar as artes, eu pegar aquela peninha lá de galinha, ficar cutucando, aquela coceirinha boa. Pode ou não pode, doutor? Poder limpar o ouvido pode e devemos. Agora, depende muito da forma como você vai utilizar Entendi. essa limpeza. Por exemplo, o que a gente recomenda mesmo, não usar hastes flexíveis dentro do ouvido. Isso aí a gente pede para Colocar, não não fazer. pode. Não pode. Por quê? Primeira coisa que a gente precisa entender é que a utilização dessas hastes pode empurrar cera e aí isso ajuda bastante na formação daquilo que a gente já havia comentado em vários outros momentos sobre a rolha de cera. Então a gente evita utilizar haste dentro do ouvido. O que essa rolha de cera ela pode causar? Pronto, fundamental, pergunta muito legal, às vezes as pessoas não entendem. Não entende, é porque assim, mas é uma cera. Eu entendo. Às vezes, tu entende, né, Iago? Mas assim, o que pode acontecer? Por que a cera, às vezes, a gente tem que ter cuidado com ela, a cera de ouvido? Vamos lá, a cera ela não é inimiga. A primeira Não coisa é. que a gente precisa entender. Primeiramente, essa cera é o quê? Pronto, não é a cera. A gente A sabe, cera, ela né? não é Quem inimiga. nunca colocou uma cerinha na boca assim, sem querer,
fez aquele... Gente, toda criança faz isso. Gente, né? não, quem nunca? Atire a primeira pedra. Curiosidade do corpo humano. Não, que isso. A primeira coisa que a gente precisa entender, a cera, ela não é nossa inimiga. A cera, ela é fundamental para a proteção do nosso ouvido. Sim. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui. A gente está dormindo à noite, aí chega aquele mosquitinho fazendo barulho no ouvido, tenta entrar no ouvido, mas eu tenho cera. Então a cera, ela protege o ouvido, é fundamental, tá? O que é a cera? Se perguntou. A cera nada mais é do que um conjunto de células que saem do ouvido, juntamente com a produção de cera das próprias glândulas ceruminosas do ouvido. Então, o conjunto de todas essas estruturas forma a cera. Formam a cera. Forma a cera, exatamente. E ela não é inimiga. Ela é uma grande aliada da nossa audição, do nosso ouvido. E assim, uma coisa que é fundamental, que às vezes as pessoas não sabem, o ouvido ele é autolimpante. Então, eu não preciso colocar uma haste flexível no ouvido, porque o ouvido, ele elimina a cera por conta própria, claro, na maioria das vezes. Isso é fundamental. Ah, então ele mesmo vai eliminando Isso. na maioria das vezes. Na maioria então, das vezes. a gente não precisa então se preocupar com a cera. Mas e aí, quando foi lá, a gente não aguentou, mexeu e cria essa rolha que você falou de cera? Por que ela pode ser prejudicial, desculpa? Isso diminui a audição, e aí ao diminuir a audição, a primeira coisa que a pessoa tem, olha, parece que meu ouvido tá cheio. Você tem aquela sensação... Dói? Às vezes dói de acordo com a quantidade de cera, ou então em algumas situações, porque eu gosto muito de dizer assim, a cera ela é como se fosse uma esponja. Então, por exemplo, a pessoa vai lá, mergulhou na piscina, a cera molha, ela aumenta de tamanho e pode causar dor. E aí aquela coisa assim, eu não tô ouvindo direito, isso pode acontecer. Pode. Gente, olha só como é o nosso corpo humano, né? E é uma coisa assim tão pequenininha, tá aqui, as pessoas não se preocupam, pode dar um problemaço, viu? Então, mamãe, você que tá ali limpando a orelha do filhote, que tá saindo cera, tá achando que tá arrasando. Não. Não, tá não. E aí, você falou de uma coisa de piscina. Sim. Não é isso? Piscina, praia, criançada em casa, as piscinas de condomínio já foram liberadas. As mamães têm que ter qual cuidado com os filhos com relação à saúde do ouvido nessas horas de banho, de lazer, que pode se transformar numa tragédia. Sim, exatamente. O que a gente recomenda na realidade? Primeira coisa, não use cotonete. Sim. Tá? Não use essas hastes, porque se de repente eu empurro a cera e ao mergulhar, a criança ao mergulhar, eu tenho a cera molhada, digamos assim, isso pode desenvolver algo que a gente conhece como otite externa. Então, o primeiro cuidado seria não utilizar essas hastes. Claro, se de repente a criança mergulhou e começou a ter aquela queixa de dor, na maioria das vezes a criança ela não relata. Né? Ela vai fazer o quê? Ela leva a mão no ouvido, ela coça alguma... Isso é um sinal de alerta para os papais observarem que essa criança pode estar desenvolvendo uma otite externa. E uma coisa fundamental, não use a medicação, leve no profissional e o profissional ele saberá exatamente o que fazer em cada caso. Que entra no último tópico, né, Iago? Consulte regularmente um médico otorrino. A gente esquece, né? Muita gente esquece. Então... Vai procurar só quando o caso já tá grave, já tá otite, sentindo dor, né? Não tá ouvindo nada. E tem mais, e como é o meu caso, e tem mais. Por exemplo, tem alguns, às vezes no avião, né? Você vai voar e aí quando você pousa o ouvido entupiu. Você vai banhar de piscina, entra água no ouvido e entupiu. E aí a galera coloca vinagre, coloca água morna, coloca álcool. Coloca o álcool com artes flexíveis lá dentro, né? Tem algum método caseiro que é eficaz mesmo para desentupir o ouvido? Porque a galera tá na praia tomando banho, entupiu o ouvido e não saiu a água, né? Que tem que dar o pulinho, aquela coisa assim. Não saiu. Tem algum método que funciona, doutor? Olha, depende de cada situação, né? Então, por exemplo, o que eu gosto muito de recomendar, principalmente para adulto, né? Olha, se de repente entrou um pouquinho de água, um pouquinho de ar quente próximo do ouvido pode ajudar a evaporar. Um secador. Tipo um secador. Claro que você não vai colocar um secador próximo, senão isso é muito prejudicial, pode queimar. Mas se você colocar com uma distância e colocar esse vapor chegando no ouvido, eu acho que já ajuda, já seria uma etapa inicial. Entendi. Agora sim, água oxigenada, já perguntaram para mim, várias outras coisas, isso a gente evita. Além da gente não ter nenhuma evidência científica de melhora do ouvido com a utilização desses itens, a gente não sabe o que tem por trás, por exemplo, de uma perfuração ou qualquer outra coisa, então a gente evita utilizar. Entendi. E fora que dentro do consultório também, né, o médico faz a lavagem do ouvido. Isso. Então, por isso que é importante sempre a gente estar ali visitando, né? Correto, é anual, semestral? Eu vou te dar o meu exemplo, tá? Eu nunca lavei o ouvido, o meu ouvido nunca foi lavado. Por quê? Porque eu nunca tive necessidade, nunca formei
uma rolha de cera, etc e tal. Então, o que eu recomendo na realidade fazer? Visitas periódicas com o profissional para saber se existe a necessidade de fazer uma lavagem, alguma coisa do tipo. Então, de 6 em 6 meses, De 6 tá em 6 legal. meses eu acho que fica muito legal para a gente fazer um acompanhamento. Para vocês que são profissionais da voz, também é fundamental também avaliar. Muito bom. Tá aí, ó. A gente agradece hoje a presença do Ribamar Veloso, que é otorrinolaringologista. Agora, pipoca, mingau, vatapá ou arroz de cuchá? Só pode escolher um. Eita, mingau, adoro. Mingau? Mingau. Passar o resto da vida comendo mingau. Eita. Tá aí, ó.